Pronto, boa noite a todos. Vamos para a quinta aula síncrona de cálculo 1 da licenciatura em matemática EAD da UFPS, semestre 25.2. Bem, a gente vai resolver algumas questões hoje, porque é aula de revisão, tá? No próximo final de semana é a nossa primeira prova. Aí eu separei algumas para fazer com vocês aqui. Vamos começar com essa aqui, ó. Deixa eu dar o print. Começar com esse limite aqui. Limite de x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1 sobre x ao quadrado mais 2x menos 3. Certo? Quando x tende a 1. Pronto, pois bem. Então, eu tenho que identificar aqui que esse limite é do tipo 0 sobre 0, tá? Porque quando eu faço o x igual a 1, o que é que dá? 1, certo? Menos 1, mais 1, menos 1. Então, o meu numerador dá 0. E o meu denominador dá conta. Se o x for 1, vai dar 1, mais 2 fica 3, menos 3 fica 0. Então, é um limite 0 sobre 0. Então, para resolver esse limite, como eu tenho uma função racional, que a gente chama, que é um polinômio em cima com outro polinômio embaixo, a gente precisa dar um jeito de manipular essa expressão para que a gente possa se livrar da indeterminação. A indeterminação é o que está fazendo com que dê 0 sobre 0, tá? E detalhe é que nessas questões aqui não é liberado usar a regra de L'Hopital. A gente não viu ainda essa regra, mas mesmo que algum de vocês já saiba, ela não pode fazer, tá? Então, é isso. Na primeira avaliação, não será aceito, certo? Resolver pela regra de L'Hopital, tá? Pois bem, então eu tenho que manipular isso aqui. Se quando eu estou substituindo o x por 1, tá dando 0 no meu numerador, é porque 1 é raiz dele. Então, eu vou simplificar esse meu numerador, fatorar ele, colocando x menos 1 em evidência. Eu posso fazer isso de algumas formas, certo? Uma dessas formas é fazendo divisão de polinômios mesmo, do jeito clássico, tá? X ao cubo menos x ao quadrado mais x e menos 1. Dividir isso por x menos 1, certo? Se 1 é raiz, então o polinômio tem que ser divisível por x menos 1. Isso aí é um fato, tá certo? E aí eu preciso, então, de descobrir quem que é o meu quociente, que aí eu vou ter resto zero na divisão, e aí o meu dividendo, que é esse aqui, vai ser igual ao divisor, que é x menos 1, vezes o meu quociente, que é o que eu vou determinar aqui. Como é que eu faço isso, então? Eu começo dividindo x ao cubo por x, aí vai dar x ao quadrado, aí multiplico x ao quadrado por todos os termos do meu divisor. Aí x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, vem para cá menos x ao cubo, e x ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado, vem para cá com sinal trocado, vem mais x ao quadrado. Aí faz essa soma, cancela esses dois, cancela também esses dois, e repete o que restou, x menos 1. Aí agora, divido x daqui, que é a maior potência de x que eu ainda tenho no meu dividendo, pelo x daqui. Então, vai dar 1, né? Vai dar 1. Aí, 1 vezes x dá x, coloco aqui com o sinal invertido, e 1 vezes menos 1 dá menos 1, coloco aqui com o sinal trocado. Aí, somou tudo, deu 0 no fim das contas. Deu 0. Então, realmente, o x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1 é divisível por x menos 1, e eu consigo fatorar isso aqui escrevendo da seguinte forma. Isso aqui é a mesma coisa que o limite, quando x tende a 1, de x menos 1 vezes x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1. Essa é uma forma de a gente fatorar esse numerador, tá? Falta o denominador. Outra forma é usando o que se chama de algoritmo de Briot-Ruffini, que consiste no seguinte: isso aqui serve somente para fazer divisões por polinômios do primeiro grau, tá? Então tem que ser por x menos a. X menos alguém. Então, isso aqui serve para dividir por x menos a.
Aí, como é que faz? Você escreve os seus coeficientes do seu dividendo, né, que é x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. A gente coloca 1 menos 1 do x ao quadrado mais 1 do x e menos 1. Coloca aqui o 1, né, porque eu quero dividir por x menos 1, então o meu a é 1. E aí fecho aqui com um, com essas barrinhas. Aí eu repito esse primeiro número, multiplico esses dois e aí somo com esse aqui. Aí 1 vezes 1 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então fico com 0 aqui. Aí agora multiplico esses dois e aí somo com esse aqui. Aí 1 vezes 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1. Aí multiplico esses dois e somo com esse aqui. Então 1 vezes 1 dá 1, 1 mais menos 1 dá 0. Então, terminou. Esse último termo que eu tenho aqui é o resto da divisão. E esses números que eu fiquei aqui são os coeficientes do quociente. Aí vê que deu a mesma coisa, né? Porque se deu 1, 0 e 1, quando eu divido um polinômio do terceiro grau por um do primeiro grau, vai dar um do segundo grau. Então, esse aqui é do segundo grau. Então, vai ser 1x ao quadrado mais 0x mais 1. Mesma coisa que eu tive aqui. 1x ao quadrado mais 0x mais 1. Certo? Então, eu posso fazer essa divisão dessas duas maneiras aí. O que interessa é que eu consegui fatorar o meu numerador e deixei aquele x menos 1 em evidência. Botei ele na frente. Por quê? Porque é ele que está fazendo com que o meu limite dê 0 sobre 0. Tem um x menos 1 escondido aí, tanto no numerador quanto no meu denominador. Porque quando eu estou substituindo x por 1, está dando 0 em cima e embaixo. Na parte de baixo é do segundo grau, então eu vou fazer simplesmente algum Bhaskara mesmo, tá? Ou então some produto. Então aqui a soma das raízes é menos b sobre a, então o a é 1 e o b é 2, então a soma é menos 2. E o produto das raízes é C sobre A. O A é 1 e o C é menos 3. Então, o produto das raízes dá menos 3. Eu tenho que pegar dois números que somados deem menos 2 e que multiplicados deem menos 3. Então, vai ser 1 e menos 3. Essas são as minhas raízes aqui para esse denominador, tá certo? Então, as raízes são 1 e menos 3. Aí a soma vai dar menos 2 e o produto vai dar menos 3, como a gente queria. Então, se ele é do segundo grau e o seu coeficiente líder é igual a 1, então a gente pode escrever ele como 1, que é o coeficiente líder, vezes x menos 1 a raiz, x menos a outra raiz. Então, x mais 3 aqui. Pois bem, aí x menos 1 cancela com x menos 1, tá certo? E aí vai restar quanto? Limite quando x tende a 1 de x ao quadrado mais 1 sobre x mais 3. E aí, beleza. Agora não tem mais nada que dê 0 sobre 0, né? Quando eu substituir o x por 1, em cima vai dar 1 mais 1, dá 2. E embaixo dá 1 mais 3, dá 4. Ou seja, deu 1 sobre 2. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão aqui? Não, né? Tudo certo? Tá bom, então eu vou fazer outra. Bem, vamos agora resolver essa daqui. Limite de 1 menos cosseno de x sobre x vezes seno de x. Pois bem, então, como esse é um limite que dá 0 sobre 0, por quê? Porque 1 menos cosseno de 0 é 1, então vai dar 1 menos 1, que é 0, tá certo? E embaixo eu vou ter 0 vezes seno de 0. Seno de 0 é 0 também, mas já tinha 0 ali, então dá 0 de toda forma. Então é um limite 0 sobre 0. Então eu tenho que manipular isso para que eu me livre da indeterminação também, da mesma forma que na outra. Só que aqui envolve funções trigonométricas, então eu preciso usar o limite fundamental trigonométrico,
Eu não falei sobre ele em nenhuma das aulas síncronas, mas falei nas aulas assíncronas, que é esse limite aqui, ó. Ele diz que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Certo? Tem que usar isso aqui para fazer essa conta. Tá? Isso aqui se chama limite fundamental. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser usar aquela ideia de multiplicar pelo conjugado. Que conjugado? Desse 1 menos cosseno de x. Porque o meu limite fundamental envolve o seno, né? Se eu tenho esse 1 menos cosseno, é interessante que eu me livre desse cosseno. Tá certo? Como que eu vou fazer isso? Multiplicando em cima e embaixo por 1 mais cosseno de x. Vocês já vão ver por que eu vou fazer isso. Certo? Aí vai dar o quê? A gente vai ter limite quando x tende a zero de... Bem, 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno é a soma vezes a diferença. Aí dá a diferença dos dois quadrados. Aí fica 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Fica assim, certo? E embaixo simplesmente vamos escrever x seno de x vezes 1 mais cosseno de x. Vamos deixar desse jeito aqui mesmo. Aí agora, o que é 1 menos cosseno ao quadrado de x? Ó, eu sei que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dá igual a 1. Portanto, 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, aquele numerador lá, ele se torna simplesmente seno ao quadrado de x, tá? Então, vai dar limite quando x tende a zero de seno ao quadrado de x sobre x seno de x 1 mais cosseno de x. Pronto, então ficou claro agora por que eu multipliquei pelo conjugado daquela expressão de cima ali, né? Por 1 mais cosseno. Porque aí eu fiz com que aquele 1 menos cosseno se transformasse no seno ao quadrado de x. E aí eu consigo trabalhar com ele melhor. Por quê? Primeiramente, eu consigo simplificar aqui. Eu consigo cortar esse seno daqui de baixo com um desses que tem aqui em cima. Aí deu seno de x só agora. Deu seno de x. E embaixo tem esse x que tem ali. Então eu vou agora pegar esse limite e separar ele em dois. Porque, vê, essa parte aqui que envolve 1 mais cosseno de x, ela tá me dando problema com alguma coisa? Não tá, porque quando eu substituo x por zero no 1 mais cosseno, dá igual a 2. Então não tem problema nenhum aí. O problema está onde? Que seno de zero é zero, então zero é o meu numerador, e o x de baixo ali está dando zero, certo? Também. Então está ficando zero em cima por causa do seno de x e zero embaixo por causa do x. Só que eu sei que o limite de seno de x sobre x dá 1 quando o x se aproxima de zero. Então eu vou deixar esse limite à parte, porque é ele que está sendo a minha parte problemática aqui, tá? É ele que está me dificultando na indeterminação. Então eu vou ter limite quando x tende a zero de seno de x sobre x vezes limite quando x tende a zero de 1 sobre 1 mais cosseno de x. Eu posso fazer isso por que motivo? Porque tem uma regra de limites, uma regra aritmética de limites que diz que o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites, desde que todos os limites envolvidos existam, tá? Só que aí agora ficou fácil, porque esse limite aqui dá 1, certo? Esse limite aqui dá 1, enquanto esse outro limite aqui, ele é fácil, é só substituir, porque a função não está dando zero no denominador. Quando x fosse igual a zero, cosseno de zero dá 1. Então, dá 1 sobre 1 mais 1, que é 1 meio. Então, deu 1 multiplicado por 1 meio, de novo. Mesma resposta da questão passada, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão aqui? Beleza, né? Vou fazer mais um, então. Fazer essa questão aqui.
diz o seguinte, assuma que a função f é uma função que é contínua no ponto x igual a 1, e que, se x não for 1, ela tem essa expressão. Pronto, então calcule quanto é o f de 1. Beleza. Pela definição de continuidade, definição de função contínua, dizer que ela é contínua em x igual a 1, certo? Dizer que f é contínua em x igual a 1 é a mesma coisa que dizer que o limite de f de x, quando x tende a 1, é igual ao f de 1, certo? Dizer que é contínua nesse ponto é a mesma coisa que dizer isso aqui. Essa é a definição de continuidade. Agora, eu quero o f de 1, é o que a questão me pediu. E ela me deu a fórmula da função para x diferente de 1. É essa aqui. É essa fórmula justamente a que eu vou usar para calcular esse limite. Porque quando eu calculo qualquer limite, o que acontece no ponto exato para onde eu estou me aproximando não interessa. Interessa só o que ocorre quando eu me aproximo dele, quando eu estou ficando perto dele, mas não igual a ele, tá? Então, bem, o f de 1 simplesmente vai ser o quê? Pela definição de continuidade, f de 1 vai ser o limite, quando x tende a 1, da expressão que a função f tem quando x não é 1, que é justamente essa que eu tenho aí em cima, x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 1. Sobre x menos 1. Tá certo? Aí, para esse numerador, eu posso olhar da seguinte forma também, para ver quem são as raízes. A soma e o produto. Quem é a soma das raízes dele? A soma é menos b sobre a, então é 3, e o produto é c sobre a, então é 2. Então eu quero dois números que multiplicados deem 2 e que somados deem 3. Então as raízes vão ser 1 e 2. Raízes 1 e 2. Portanto, eu consigo escrever esse meu limite aqui da seguinte forma. X tendendo a 1, de x menos 1 raiz, x menos a outra raiz, sobre x menos 1. Aí, beleza. Simplifico x menos 1 de cima com x menos 1 de baixo. Deu x menos 2 somente, tá? Deu limite quando x tende a 1 de x menos 2. E aí eu posso substituir agora, porque não está dando zero mais embaixo. Então, a função que restou, ela é contínua. Vai dar 1 menos 2, dá menos 1. Certo? Vai dar menos 1. Alguma pergunta? Tá certo. Vamos fazer mais outra aqui. Essa próxima é, usando a definição, calcule a derivada de f de x igual a raiz de x mais 2 no ponto x igual a zero. Então, eu tenho que usar a definição de derivada, né? A definição de derivada é f' de x, né? F' de zero, no caso, que é o ponto que eu quero. F' de zero é o limite, quando h tende a zero, de f de zero mais h, menos f de zero, sobre h. Então, quem é que é o f de zero mais h? É f de h, né? Então, eu venho no lugar do x aqui, substituo por h, vai dar raiz de h mais 2. Vai dar limite, quando h tende a zero, de raiz de h mais 2, menos f de zero. F de zero é raiz de 0 mais 2, então dá raiz de 2, sobre h. Então, fiquei com essas raízes quadradas no meu numerador, vou multiplicar pelo conjugado, daquela forma que a gente fez no outro exemplo também, com aquele cosseno. Vai ficar raiz de h mais 2, mais raiz de 2, sobre a mesma coisa, para eu não alterar o meu resultado. Raiz de h mais 2, mais raiz de 2. Pois bem, quando eu faço isso, no numerador, o que é que acontece? Eu vou ter limite quando h tende a zero, eu tenho a soma, né, da raiz de h mais 2 mais raiz de 2, multiplicada pela diferença de raiz de h mais 2 menos raiz de 2. Aí dá o quadrado do primeiro, raiz de h mais 2 ao quadrado dá h mais 2, menos o quadrado do segundo,
certo? Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Sobre h vezes raiz de h mais 2 mais raiz de 2. Pois bem, aqui em cima eu tenho h mais 2 menos 2, cancelei o 2, então ficou somente limite quando h tende a zero de h sobre h vezes raiz de h mais 2 mais raiz de 2. Então, cancelo h ali em cima com h aqui embaixo. E aí deu limite quando h tende a zero de... Em cima vai ser 1, tá certo? E embaixo vai ser raiz de h mais 2 mais raiz de 2. Em cima é 1. E aí agora eu posso substituir, porque não dá zero mais embaixo, né? Em cima dava zero sobre zero, né? Originalmente, esse limite, como qualquer limite que seja de uma derivada, tá bom? Então, quando o h tende a zero, raiz de h mais 2 aqui vai dar raiz de 0 mais 2, que é raiz de 2, mais raiz de 2 de novo, então deu 2 raiz de 2 embaixo. Deu 1 sobre 2 raiz de 2. Deixa assim mesmo, certo? 1 sobre 2 raiz de 2. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? O professor, no caso, se ele não desse esse ponto ali, onde ele disse no ponto x igual a zero, a gente substituiria o x por x mais h só, né? Se não dissesse que é x igual a zero, eu faria assim. Aqui seria x, aqui seria x, aqui seria x, tá? Você sairia tudo assim. Aí aqui ficaria raiz de x mais h mais 2, tá? Aqui seria x mais 2 aqui, beleza? Certo? É porque eu tinha resolvido uns exercícios hoje, aí eu estranhei, sabe? Porque eles não colocavam esse ponto, aí eu percebi esse detalhezinho. Mas Ah, obrigado. entendi, beleza. Tá, se não der qual é o ponto, você faz com x genérico mesmo. Tá certo? Certo, certo. Beleza. Agora vamos fazer essa daqui. Uma questão sobre reta tangente. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a 2x ao quadrado mais x ln de x no ponto 1 e f de 1. Então, para eu calcular a equação da reta tangente, eu tenho que montar a equação da reta, né? Como é que é a equação da reta? É y menos o y do ponto de tangência, que é o f de 1, certo? Já já a gente determina quem é ele, igual ao coeficiente angular. O coeficiente angular da reta tangente é a derivada calculada no ponto de tangência, vezes x menos x do ponto de tangência, que é 1, certo? Então, quem é que é o f de 1 aqui, inicialmente? F de 1 é só substituir lá, vai dar 2 vezes 1 ao quadrado, mais 1 vezes ln de 1. ln de 1 é 0, deu 2, certo? Então, aqui é 2. E o f' de 1, primeiro eu calculo quem é que é o f' de x. F' de x é quem? Então, eu derivo essa minha expressão aqui. Derivada de 2x ao quadrado vai dar 4x, certo? E a derivada do x ln de x eu uso a regra do produto. Vai dar a derivada do x vezes ln de x mais x vezes derivada do ln de x. Então, isso dá, fica 4x mais derivada do x é 1, então 1 ln de x, mais x vezes derivada do ln de x, que é 1 sobre x. X com 1 sobre x deu 1, tá certo? Então, deu 4x mais ln de x mais 1. Esse que é o meu f' de x. Aí, então, quem é que é o f' de 1, que é o que eu preciso para o coeficiente angular da reta tangente? Vai ser 4 vezes 1, 4, mais ln de 1, que é 0, mais 1. Então, aqui deu 0, tá certo? Então, deu 5. Deu 5. Então, ficou 5 aqui, e aí pronto, acabou. A resposta vai ser y menos 2 igual a 5 vezes x menos 1. E aí pode deixar assim mesmo, tá certo? Ou então desenvolve lá o lado direito, e fica y igual a 5x, aí seria menos 5, mais 2 que passou do outro lado, então 5x menos
é 3. Poderia deixar também desse jeito aqui. Tá bom? Alguma dúvida nessa? Nessa parte aqui eu tive que usar a regra do produto. Alguma pergunta? Tá, agora vai ser algumas questões sobre derivadas. Vamos fazer essas duas aqui. Primeiro essa. Calcular quem é derivada para essa função. Tangente de x sobre 2 mais cosseno de 2x. Tá, então como a questão ela envolve uma divisão, então eu uso a regra do quociente, certo? Começo usando a regra do quociente, né? A regra do produto que a gente fez no outro exemplo. A regra do produto do exemplo anterior. Ela diz que a derivada de uma multiplicação é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Já a regra do quociente ela diz que a derivada de uma divisão vai dar a derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Pronto, então a minha derivada aqui vai ser quem? F' de x vai ser derivada da função que está em cima, derivada da função da tangente de x, vezes tudo que está embaixo, 2 mais cosseno de 2x, certo? Menos a função que está em cima, vezes a derivada da que está embaixo, sobre a que está embaixo ao quadrado. Então, eu tenho que fazer essas duas derivadas que tem aí no numerador. A derivada da tangente de x, ela é secante ao quadrado de x, tá certo? A derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x. Então, aqui eu vou botar simplesmente secante ao quadrado de x. Mas aqui tenho que fazer outra regra, porque eu tenho cosseno de 2x, então eu tenho que usar a regra da cadeia, tá bom? A derivada do 2, que tem ali, do 2, eu vou ter 2 mais cosseno de 2x. A derivada do 2 dá zero, e aí fica só a derivada do cosseno de 2x. Aí quanto é que dá? Se fosse cosseno de x, daria menos seno de x. Só que é menos seno de 2x no caso, né? E aí, pela regra da cadeia, eu tenho que multiplicar pela derivada da função de dentro aqui, do 2x. Derivada de 2x é 2. Tá certo? Então, a derivada dessa função aqui dá essa outra do lado direito. Dá menos seno de 2x vezes 2. E aqui eu usei o quê? Eu usei a regra da cadeia. A regra da cadeia, que diz que quando a gente deriva uma função composta, isso dá a derivada da função de fora calculada na de dentro, certo? Vezes a derivada da função de dentro. Regra da cadeia é isso aqui. Tá bom? Então, o que é que eu substituo aqui embaixo, então? Eu vou ter f' de x igual a secante ao quadrado de x vezes 2 mais cosseno de 2x. Tá bom, aí eu vou ter menos tangente de x vezes a derivada daquele outro termo lá, que vai dar menos seno de 2x vezes 2, certo? Sobre 2 mais cosseno de 2x ao quadrado. E aí a resposta é essa aqui.
Não precisa simplificar mais que isso, não, tá? Porque se deixar desse jeito, a pessoa que está corrigindo a prova, no caso eu, já sabe que você sabe derivar, que é o objetivo dessa questão, tá? É ver se você sabe calcular a derivada dessa função aí. Quando você deixou isso aqui explícito, está mostrando que você sabe quem é a derivada dessa função. Deixando isso desse jeito aqui, mostra que você sabe quem é a derivada dessa função, certo? E deixando essa fórmula aqui em cima, você mostrou que sabe calcular a regra do quociente. Então, você mostrou fazendo isso tudo que a questão queria ver se você sabia fazer. Não precisa fazer mais nenhuma outra conta aqui. Não precisa multiplicar mais nada, desenvolver mais nada, simplificar mais nada, porque não precisa. A questão não quer avaliar isso, tá? Aí deixa desse jeito mesmo. Ok, vamos para outra. Beleza, vamos fazer agora essa aqui. Derivada dessa outra função. Essa aqui eu tenho ln de alguma outra função, tá? Então eu tenho que usar a regra da cadeia. Como é que fica? F' de x é o quê? Eu derivo ln. Qual é a derivada de ln de x? É 1 sobre x. Então, a derivada de ln de alguma coisa é 1 sobre essa coisa, tá bom? Então, vai dar 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1 é elevado a x. Só que, como tem a regra da cadeia, eu tenho que multiplicar pela derivada da função de dentro. A função de dentro aqui é quem? É a raiz de x ao quadrado mais 1 é elevado a x. Tem que multiplicar pela derivada dessa. Isso aqui foi a primeira regra da cadeia que a gente fez, tá? Aí agora, repete essa primeira função, esse 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1 é elevado a x. Repete essa aqui. E vamos derivar a segunda função. Qual a derivada de raiz de alguma coisa? A derivada de raiz de alguma coisa, deixa eu fazer isso aqui em cima. Raiz de x, quando a gente deriva, raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 2. Então, derivando vai dar 1 meio vezes x elevado a 1 meio menos 1, que é menos 1 meio. Ou seja, dá 1 sobre, o menos lá inverte a fração e aquele 1 meio vira uma outra raiz. Então, fica 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Então, a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, derivada de raiz de qualquer coisa vai dar 1 sobre 2 raiz dessa qualquer coisa vezes a derivada dessa coisa que está dentro da raiz, tá? Então, vai ficar vezes 1 sobre 2 vezes essa raiz aí, x ao quadrado mais 1 é elevado a x, vezes a derivada de x ao quadrado mais 1 é elevado a x. Vezes isso aqui. Pronto. Então, fiz duas regras da cadeia já. Tá bom? Então, aqui eu tenho que usar uma regra da cadeia na primeira derivada que eu calculei. Aqui eu tenho que usar outra regra da cadeia. Aqui. Certo? Mas aí aqui eu tenho que usar a regra do produto. Aqui eu tenho que usar a regra do produto. Então, agora, bem, se eu junto essas duas aqui, vai dar o quê? Tem a mesma raiz dos dois denominadores, né? Então, eu posso me livrar da raiz e escrever como uma única fração. Vai dar 1 sobre 2 vezes x ao quadrado mais 1 é elevado a x, certo? Vezes agora a regra do produto naquele outro termo que eu tenho ali. Eu vou ter a derivada do primeiro termo, do x ao quadrado mais 1, derivada de x ao quadrado mais 1, vezes o segundo termo, mais, aí eu repito o primeiro termo e multiplico pela derivada do segundo termo, derivada do e elevado a x. Pronto. Aí vai dar, bem, já botando como denominadores logo, né? Que é a derivada de x ao quadrado mais 1. Fica 2x, vezes a exponencial, que eu repeti, mais, repito o x ao quadrado mais 1, e derivo o e elevado a x, que a derivada dá igual a ele mesmo,
certo? Sobre 2x ao quadrado mais 1 é elevado a x. Pronto. Poderia deixar assim, desse jeito, sim, se quisesse, mas vê, dá para simplificar bem rapidamente aqui, né? Posso cortar esse e aí restar somente 2x mais x ao quadrado mais 1. Então, x ao quadrado mais 2x mais 1 sobre 2x ao quadrado mais 1, certo? A resposta final seria essa daqui. E em cima também dá para simplificar ainda, né? Porque é a mesma coisa que x mais 1 ao quadrado. Tem uma forma até mais rápida de fazer essa, que seria observar o seguinte. Aqui é uma outra forma, tá? Então, vê, a f de x da gente, ela é a mesma coisa que ln de x ao quadrado mais 1 é elevado a x. Tudo isso aqui é elevado a 1 meio, né? Porque ficou aquela raiz ali. E tirar a raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a 1 meio. Aí, quando eu tenho ln de algo elevado a algum expoente, esse expoente pode passar para frente multiplicando. Então, isso aqui pode ser visto como 1 meio de ln de x ao quadrado mais 1 é elevado a x. Só que aí agora eu tenho nessa parte aqui uma multiplicação. Então, ln da multiplicação é a soma dos ln's, soma dos logs. Então, vai dar ln de x ao quadrado mais 1 mais ln de e elevado a x. Tudo isso sobre 2. Beleza. Aí o que é ln de e elevado a x? Ln de e elevado a x é a mesma coisa que x, tá? Isso aqui é x. Certo? O x daqui pode passar para frente multiplicando, e aí ficou ln de e. Ln de e é 1, porque a base do logaritmo ln é o e. Então, essa função aqui é a mesma coisa aqui. Ln de x ao quadrado mais 1, ln de x ao quadrado mais 1, mais x sobre 2. Então, quanto é que vai dar a minha derivada agora? F' de x vai ser, bem, aquele 2 ali eu só vou repetir, então vai ficar 1 meio, vezes derivada do ln de x ao quadrado mais 1, derivada de ln de x dá 1 sobre x, então aqui vai dar 1 sobre x ao quadrado mais 1, certo? Vezes derivada do x ao quadrado mais 1, que é 2 vezes x, tá certo? Mais derivada do x, que é 1. Então é só fazer isso aqui. E aí vocês vão observar que essa coisa que eu escrevi aqui é a mesma coisa que eu achei na resposta da outra forma, tá? Porque somar com esse 1 daqui, é somar o quê? É 2x sobre x ao quadrado mais 1, mais x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. Aí o numerador fica como? X ao quadrado mais 2x mais 1, que é o mesmo que eu tinha antes. E embaixo dá x ao quadrado mais 1 nos dois termos, vezes o 2 daqui. Então dá a mesma coisa. Só que aí dessa forma aqui ficou bem mais fácil. Mal precisou fazer regras de derivação, né? Só precisou usar uma regra da cadeia aqui, enquanto fazer direto, sem manipular a expressão inicialmente, precisou fazer duas regras da cadeia e uma regra do produto. Mas as duas formas estão certas e o que importa, né, se chegando na resposta final. Alguém tem alguma pergunta aqui? Na prova, precisa escrever um texto ou só faz essas contas mesmo? Não, se deixar as contas, mas deixar tipo indicado assim aqui, sabe? Tá ok. Beleza? Beleza. É só deixando indicado tudo que tá fazendo, tá bom. Beleza? Vamos pegar mais outra aqui.
Pronto, vamos lá. Considere a equação da curva x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado igual a 3. Aí use derivação implícita para achar quem é quem é a derivada, né? Quem é o y'. E depois encontre os pontos onde a reta tangente à curva é horizontal. Então é quando a derivada for zero. Certo? Então, para fazer a derivada implícita, você deriva dos dois lados, certo? Normalmente, sempre em relação a x. Então, você vai pegar x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, derivado dos dois lados, e derivar também também o lado direito, né? Que é uma constante. Aí aqui tem um detalhe. Eu estou derivando tudo em relação a x. Quando eu falo derivada implícita, é para eu estar tratando o y como função do x, só que sem ele estar isolado, sem ele estar função de maneira explícita, que seria dele isolado. Eu estou admitindo aqui que ao redor de cada ponto, o y define uma função de x, tá certo? Pelo menos ao redor dos pontos em que a derivada não seja zero. Então, para isso, eu vou entender que o y é uma função de x aqui. Então, quando eu fizer a derivada do y, tipo, a derivada do y, não vai ser 1, não, tá? Vai ser y' na realidade. Porque eu estou derivando o y é uma função, então não vai dar 1, vai dar y'. A variável independente aqui é o x, tá? O y é uma função. Então, quando a gente derivar y ao quadrado, isso aqui é a derivada do y ao quadrado, na realidade, com relação a x. Aí, para eu derivar isso, eu uso a regra da cadeia. Como é que funciona? Eu derivo em relação a y e multiplico depois pela derivada do y com relação a x. Então, eu vou derivar normalmente, derivada do y ao quadrado com relação a y. É o que eu falei, derivar normalmente. Se fosse derivada do x ao quadrado, daria 2 vezes x. Então, derivada do y ao quadrado com relação a y dá 2y. Só que aí eu multiplico pelo y'. Então, qualquer questão que envolva derivada implícita, você faz assim. Quando tiver qualquer função que seja função do y, você deriva normalmente, que seria como se fosse uma função do x, só que você está derivando em relação a x, tá? Então, se você deriva em relação a x uma coisa que depende do y, o que é que você faz? Você segue essa regra aqui, você deriva normalmente ela, essa parte aqui daria o meu 2y, mas aí você ajusta o fato de estar derivando em relação a x e não em relação a y, multiplicando pela derivada do y em relação a x, tá? Então, sempre que tiver derivada implícita, qualquer coisa que envolva y que você for deriva normalmente, mas multiplica pelo y'. Tá bom? Então, derivando nesse pedaço aqui, ó, x ao quadrado não envolve y, então é só derivar normal, vai ficar 2 vezes x. xy envolve y. Então, o x é uma função, y é outra. Então, nessa parte aqui tem uma regra do produto, tá? Aqui tem regra do produto. Tem regra do produto, então eu vou usar essa regra. Vai dar mais derivada do x vezes o y, mais o x vezes derivada do y. Já já a gente finaliza. Aí mais derivada do y ao quadrado, que a gente já viu aqui, dá quanto? Derivo normalmente, aí fica 2y, só que eu estou derivando em relação a x, então eu multiplico por y'. E do outro lado, a derivada de qualquer constante é zero. Pois bem, aí aqui nesse meio aqui da regra do produto vai dar o quê? 2x mais derivada do x é 1, então ficou 1 multiplicado por y, mais xy' mais 2y, y' igual a zero. Então, pronto, eu quero achar agora quem é que é o y', é só eu isolar a minha derivada. Vai dar quem? Ó, eu posso, nesses dois termos aqui, colocar o y' em evidência. Aí vai dar x mais 2y vezes y', e jogo o resto para o outro lado. Vai ser menos 2x menos y, tá bom? Então, a resposta final vai ser y' igual a menos 2x menos y sobre x mais 2y. Certo?
Então, a resposta da letra A é essa. Y' vale isso. Tá certo? Isso aqui responde a letra A. Para a letra B agora, aí eu tenho que ver todos os pontos onde a tangente é horizontal. Então, eu tenho que igualar a derivada a zero. Então, se eu igualo a derivada a zero, quem tem que ser zero é o numerador, tá certo? O numerador tem que ser zero. Então, menos 2x menos y tem que ser zero, tá certo? Então, y tem que ser igual a menos 2x. Y tem que ser igual a menos 2x. Então, eu tenho essa relação aqui entre o y e o x. Aí eu vou agora e substituo na equação da curva, que é essa aqui. Então, substituindo nessa equação da curva, aí vai dar o quê? X ao quadrado mais x vezes y, que é menos 2x, mais y ao quadrado, que é menos 2x de novo, é igual a 3, certo? É igual a 3. Pois bem, então vai dar x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais 4x ao quadrado igual a 3. Aí, x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado mais 4x ao quadrado dá 3x ao quadrado igual a 3. Então, x ao quadrado igual a 1. E aí, x igual a mais ou menos 1. X igual a mais ou menos 1. E aí, agora eu acho quais são os dois y, né? Quando o x for 1, o y vai ser quanto? Eu posso usar essa relação aqui, ó. O y é menos 2x, tá? Então, vai dar y igual a menos 2 vezes 1, dá menos 2. E o outro ponto vai ser qual? Quando o x for menos 1, aí o y vai ser y igual a menos 2 vezes menos 1, dá mais 2. Então, a resposta é esses dois valores aqui. 1 e menos 2, e menos 1 e 2. E aí? Alguma dúvida nesse? Professor, o senhor pode explicar aí a letra B, porque a letra A eu consegui entender direitinho, mas a letra B eu não peguei bem, não. Pronto, a letra B está perguntando o quê? Onde são os pontos em que a reta tangente à curva é horizontal? Ou seja, quando a sua derivada for zero. Quando a derivada for zero. Então, eu tenho que igualar essa expressão aqui a zero. Tá certo? Mas se isso aqui é zero, quem é que é zero na realidade? É o numerador. O numerador que é zero. Então, ficou menos 2x menos y igual a zero. Então, joga o y lá para o outro lado, vai ficar mais y igual a menos 2x. Então, cheguei a essa relação aqui. Certo? Só que eu tenho essa relação, mas também sei que o x e o y se relacionam de acordo com essa fórmula aqui, ó. Tá? Com essa equação. Aí eu peguei o y igual a menos 2x e substituí aqui. Então, aqui onde tinha y, eu coloquei menos 2x. Aí ficou x ao quadrado, só repetir, mais x vezes y. Então, é x vezes menos 2x, mais y ao quadrado. Então, mais menos 2x ao quadrado, igual a 3. Aí, x ao quadrado aqui, repetir. X vezes menos 2x dá menos 2x ao quadrado. E menos 2x ao quadrado dá mais 4x ao quadrado, igual a 3. Aí, x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado. E aí, mais 4x ao quadrado ficou mais 3x ao quadrado, igual a esse 3 aqui. Ficou x ao quadrado igual a 1. Aí, o x é mais ou menos 1. Então, achei os valores de x em que a reta tangente fica horizontal. Mas só que a questão perguntou quais são os pontos. Tá certo? Então, tem que dizer o x e o y. Então, quando o x for mais 1, aí eu olho, por exemplo, por essa equação aqui. Se o x for mais 1, o y vai ser o quê? Menos 2. Menos 2 vezes mais 1 dá menos 2. Então, o primeiro ponto em que a reta tangente é horizontal é esse. E o segundo ponto é quando o x for menos 1. Aí eu jogo aqui. Menos 2 multiplicado por menos 1 dá mais 2. Então, o segundo ponto é menos 1 e 2.
Ah, peguei agora, professor. Obrigado. Tá certo? Pronto, massa. Ok, deixa eu pegar mais questões aqui para a gente fazer. Essas questões que eu fiz agora, elas foram a primeira prova de cálculo 1 do semestre passado presencial, tá? Lá na área 2. Deixa eu fazer uma outra aqui agora. Pegar algumas de limite mais uma vez. Limite de cosseno de x menos 1 sobre x ao quadrado. A mesma ideia daquele segundo que a gente fez hoje, tá? Vou multiplicar pelo conjugado, porque envolve esse cosseno. Qualquer limite que envolva cosseno, seno, você tem que manipular de alguma forma para aparecer aquele seno de x sobre x. Então, eu vou multiplicar aqui por cosseno de x mais 1, em cima e embaixo. Pronto, aí vai dar o quê? Limite quando x tende a zero de cosseno de x mais 1 vezes cosseno de x menos 1. É a soma pela diferença. Aí vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sobre simplesmente x ao quadrado cosseno de x mais 1. Certo? Bem semelhante com aquele outro lá. Só que aí, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dá 1. Então, cosseno ao quadrado de x menos 1 dá menos seno ao quadrado de x. Então, vamos jogar isso aqui na conta. E aí, vamos ficar com o seguinte. Vai dar o limite quando x tende a zero de menos seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado cosseno de x mais 1. Pronto. Aí, agora a gente sabe daquilo, né? Limite quando x tende a zero, o limite fundamental de seno de x sobre x dá 1, tá certo? Dá 1 isso. Então é só separar aqui, ó. Pega essa parte aqui toda, essa parte aqui vai dar 1 no limite, porque é seno de x vezes seno de x sobre x vezes x, então vai dar esse limite fundamental duas vezes. Então vai dar, tem aquele menos, vou botar ele aqui na frente. Aí eu vou ter limite quando x tende a zero de seno de x sobre x ao quadrado, porque tem ele duas vezes, né? Tem ele vezes ele mesmo, vezes o limite quando x tende a zero de 1 sobre cosseno de x mais 1. Bem, aqui dá 1 e aqui dá 1 meio. O denominador dá 2. Quando x vai para zero, cosseno de zero dá 1, então fica 1 mais 1. Então a resposta foi menos 1 meio. Menos 1 meio. Bem parecido com aquela outra, até a resposta deu parecida, lá tinha dado mais 1 meio. Essa aqui foi uma prova lá da área 2 das engenharias, né? Das engenharias, matemática, enfim, de tudo, dos cursos presenciais de 2019.2. Essa é a segunda prova mais recente que eu tenho acesso aqui. Mas vamos ver esse outro. Limite de raiz cúbica de x menos 1 sobre x ao quadrado menos x. Eu acho melhor deixar na próxima página mesmo. Tá certo. Então, como eu tenho esse raiz cúbica de x aí, eu posso começar tentando fazer uma substituição. Beleza? Então, eu vou chamar u de raiz cúbica de x. E aí, o x vai ser quem? U ao cubo, né? U ao cubo vai ser x. U ao cubo vai ser x. Tá certo? Pronto. Beleza. Eu posso fazer isso assim já, mas eu vou deixar para fazer isso daqui a pouco, na realidade, tá? Deixa eu simplificar logo aqui, só mais um pouquinho. Vamos fazer o seguinte.
Por quê? Nesse denominador, eu tenho x em evidência vezes x menos 1, tá certo? E aí vai dar limite quando x tende a 1. Bem, o x que está embaixo, quando eu substituo o x por 1, dá 1. Então, não é ele que está dando problema aqui. Qual é o problema? Aqui, quando eu substituo o x por 1, aqui em cima dá 1 menos 1, dá 0. E aqui embaixo também dá 1 menos 1, também dá 0. Mas esse 0 de baixo vem daqui, ó. É 1 menos 1 vem daqui. Daqui não tem problema nenhum, não. Então, eu vou deixar esse 1 sobre x à parte aqui na frente, porque ele não está me causando nenhum problema, não está me atrapalhando em nada. Quem me atrapalha é o restante. Aí fica vezes limite quando x tende a 1 de raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1. Pronto. Agora, esse limite aqui dá 1. Dá 1 sobre 1. Então, eu não vou escrever mais ele não, tá? E aí, agora sim, eu continuo fazendo a substituição que eu ia fazer antes. Porque agora eu já deixei a minha expressão mais fácil. Depois da substituição, ela já vai estar bem simples. Como é que eu vou ficar aqui? Eu vou ter limite de, bem, em cima eu vou ter u menos 1, tá certo? Em cima eu vou ter u menos 1. E embaixo eu vou ter x, que é u ao cubo, menos 1. E agora a variável do meu limite é o u, não é mais o x. Então eu tenho que ver para onde que o u se aproxima. Como o u é raiz cúbica de x e o x se aproxima de 1, raiz cúbica de x se aproxima de raiz cúbica de 1, que também é 1. Então o u se aproxima de 1, tá certo? Vai ficar assim o meu limite agora. Aí também dá 0 sobre 0. Dá 1 menos 1 em cima e 1 menos 1 embaixo. Mas agora eu fiz com que a raiz cúbica virasse essa minha potência aqui, que é mais fácil de manipular. Que aqui embaixo agora eu tenho a diferença de 2 cubos. Aí como é que fica? Fica o limite quando u tende a 1 de... Bem, embaixo eu vou ter 1 menos o outro, vezes o quadrado de 1, mais 1 vezes o outro, mais o quadrado do segundo, e em cima repete o u menos 1. Aí simplifica o menos 1 com o menos 1, e aí deu limite quando u tende a 1, de, embaixo eu vou ter u ao quadrado mais u mais 1, e 1 lá em cima. Aí vai dar 1 sobre 3. 1 sobre 3. Alguma dúvida nesse aqui? Nessa parte final agora, a gente ainda tem mais uns 15 minutos aqui. Você prefere que eu faça questão mais de quê? De regra de derivação implícita, de derivada pela definição, de quê? Eu vou fazer então de regra de derivação mesmo, já que ninguém está falando nada. Calcular a derivada dessa função aqui. X seno de x sobre x mais e elevado a x. Pronto, então em cima eu tenho uma multiplicação, tá? E no geral também tenho uma divisão. Então eu vou usar as duas regras, a do produto e a do quociente. Vamos começar com a regra do quociente, né? Como é que ela funciona? F' de x vai ser quem? Derivo de cima, x seno de x, multiplico pelo de baixo, x mais e elevado a x, aí menos o de cima, x seno de x, multiplico pela derivada do de baixo, x mais e elevado a x, sobre o de baixo ao quadrado. Pronto, aí nessa parte daqui é mais simples porque é uma soma só, então vai dar a derivada do x, que é 1, mais a derivada da exponencial, que é e elevado a x, tá certo? Dá ela mesma. E nessa outra parte aqui, aí tem que fazer a regra do produto aqui.
aqui tem que fazer a regra do produto. Como é que fica nessa parte de cá? Aí dá a derivada do primeiro, do x, vezes o segundo, mais o primeiro vezes derivada do segundo. Aí dá 1 aqui, vezes seno de x, mais x vezes derivada do seno de x, que é o cosseno de x. Tá bom, então isso aqui vai dar o quê agora? Vai dar derivada ali do x, seno de x, aí dá seno de x mais x cosseno de x, vezes x mais e elevado a x, menos x seno de x, vezes 1 mais e elevado a x, sobre x mais e elevado a x ao quadrado. Fazer mais outra de regra de derivação. G de x é tangente de ln de x menos raiz de x. Tá, então eu tenho que começar aqui com a regra da cadeia. G' de x vai ser, bem, tangente de x tem derivada secante ao quadrado de x. Então, tangente de alguma coisa vai dar secante ao quadrado dessa coisa. Então, secante ao quadrado de ln de x menos raiz de x. Só que aí, pela regra da cadeia, eu multiplico pela derivada do que está dentro ali. Então, de ln de x menos raiz de x. Aí, repito, vai dar secante ao quadrado de ln de x menos raiz de x, vezes essa outra derivada aqui vai dar o quê? Derivada do ln de x dá 1 sobre x, e derivada de raiz de x dá 1 sobre 2 raiz de x. E aí, pronto, terminou. Não tem mais o que fazer aqui, porque já foram feitas todas as derivadas que apareciam, tá? Não precisa fazer mais nenhuma conta aqui. Certo. Vamos fazer mais um aqui sobre derivada implícita. Que fala para a gente considerar a curva C dada por y à quarta, x ao cubo, menos y ao cubo, mais x à quinta, menos xy ao quadrado igual a zero. Aí determine uma expressão para y' em termos de x e de y. Tá certo? E depois determine uma equação para a reta tangente e a curva no ponto 1 em 1. É bem parecida com aquela outra de antes, só que aqui já diz qual é o ponto, tá? E antes eu queria saber quais eram os pontos em que a tangente era horizontal. Então, só mudou qual é o ponto de vista aqui, mas a questão é bastante parecida com aquela outra. Então, para eu fazer a questão por derivada implícita, eu vou pegar essa minha curva, essa minha equação, y à quarta, x ao cubo, menos y ao cubo, mais x à quinta, menos xy ao quadrado, vou derivar isso aqui, tudo em relação a x, vou derivar, tá? Igual a zero, derivo também esse zero do lado de cá, que a derivada vai ser zero, a derivada de qualquer constante é zero. E no lado esquerdo, eu olho para o y como uma função de x. Então, onde aparecer y, eu tenho que derivar normalmente e multiplicar pela derivada do y, que é o y'. Então, nesse primeiro termo aqui, eu tenho uma regra do produto, tá? Então, eu derivo o y à quarta, vai dar 4y ao cubo, só que aí eu estou derivando em relação a x, então é vezes y'. Aí, isso aqui é a derivada do y à quarta, aí vezes o x ao cubo, certo? Mais agora y à quarta vezes derivada do x ao cubo, 3x ao quadrado. Aqui eu fiz a regra do produto, tá? Tudo isso aqui é a derivada desse primeiro termo aqui, certo?
Aí, menos y ao cubo. Derivando vai dar 3y ao quadrado, mas como é uma função de y, eu corrijo a minha derivada para ficar em relação a x, multiplicando por y'. Aí mais x à quinta, aí é normal. 5x à quarta. E no outro termo tem outra regra do produto, tá? Então aqui eu tenho que fazer o quê? Derivada do x, que é 1, então vai ficar menos 1y ao quadrado. E aí menos x vezes a derivada do y ao quadrado, que vai dar 2y, y'. Sempre que é derivando em relação a y, eu multiplico pelo y'. Igual a zero. Aí agora eu tenho que isolar o y'. Pronto, onde é que o y' ele está aparecendo aqui? Eu tenho y' vezes o quê? Está aqui 4y ao cubo vezes x ao cubo. Então, 4x ao cubo, y ao cubo. Menos aqui, ó, menos 3y ao quadrado. E menos 2xy daqui. Menos 2xy. Igual a quanto? Joga o resto para o outro lado. Vai ficar menos 12 x ao quadrado. Não, 12 não. Menos 3 x ao quadrado y a quarta. E jogo esse aqui também para o outro lado. Menos 5x a quarta. E jogo esse aqui para o outro lado. Aí mais y ao quadrado. Então, quem aqui é o meu y'? Meu y' vai ser menos 3x ao quadrado y à quarta, menos 5x à quarta, mais y ao quadrado, sobre 4x ao cubo, y ao cubo, menos 3y ao quadrado, menos 2xy. Essa aqui é a resposta da letra A. Isso aqui responde a letra A. Agora, na letra B, eu tenho que achar qual é o y' quando o x for 1 e o y também for 1. Então, é só eu substituir aqui o x por 1 e o y também, também por 1, tá? Y', quando o x for 1 e y for 1, vai dar o quê? Menos 3, tá certo? Menos 3. Todo mundo é 1, né? Então é só olhar para os coeficientes. Menos 3, menos 5, mais 1, sobre 4, menos 3, menos 2. Então vai dar menos 3, menos 5 dá menos 8, mais 1 dá menos 7. Então vamos dar menos 7 sobre quanto? 4 menos 3 dá 1, 1 menos 2 dá menos 1. Então menos 7 sobre menos 1 dá 7. Isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente, tá? E aí, para fechar, como é que vai dar a minha resposta? Y menos o y do ponto de tangência, que é 1, y menos 1, igual a 7 vezes x menos x do ponto de tangência, que é 1 também. Então, ficou isso aqui. Y menos 1 igual a 7 x menos 1. Beleza? Aí aqui nessa questão e naquela outra, eu estou falando sobre retas tangentes, né? Se por acaso perguntasse sobre a reta normal, aí é só você se lembrar da relação entre os coeficientes angulares de retas ortogonais, de retas perpendiculares. A multiplicação dos coeficientes angulares de duas retas perpendiculares dá menos 1. Então, se aqui eu pedisse a reta normal, além da reta tangente, o que é que eu tenho que fazer? Eu pegava o da reta tangente, que é 7, pegava o da reta tangente, que é 7, invertia, aí fica 1/7 e mudava o sinal. Aí seria menos 1/7. E aí a equação fica do mesmo jeito, basicamente, tá? Teorema do confronto tá no assunto, tá? Que coincidiu que eu não fiz nenhuma questão sobre isso ainda. E também ninguém falou nada. Mas tá no assunto. Pode ser que ele caia na prova. Só estou pegando questões aqui de avaliações antigas para vocês verem como é que são as avaliações, tá? Qual é o nível que é esperado, certo?
Fazer mais uma. Deixa eu só me localizar aqui. Pronto. Considere a função f de x igual a x sobre x menos 1. X sobre x menos 1. Fica muito clarinho assim quando ampliou. Aí, obtenha a equação da reta R tangente ao gráfico de f de x no ponto de abscissa x igual a 3. Então, é só derivar, tá? Essencialmente. Existe uma outra reta S que é tangente ao gráfico de f de x e que é paralela à reta R do item anterior. Determine o ponto de tangência dessa reta S com o gráfico de f de x. Então, vamos começar com a letra A, que é mais fácil. Só é derivar e, a partir daí, montar quem é a equação da reta. Então, quem é que é o f' de x aqui? F' de x. Regra do quociente. Derivada do x em cima dá 1, vezes o denominador, que dá x menos 1, menos, repete o x, multiplica pela derivada do denominador, que é 1 também, sobre x menos 1 ao quadrado. Certo? Aí vai dar 1x menos 1 menos x. Então, dá menos 1, né? Dá menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Certo? Menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Dá x menos 1 menos x. Então, ficou somente aquele menos 1. Aí eu quero saber quando x for igual a 3. Então, vai ser o f' de 3. 3 menos 1 dá 2. Então, ficou 2 ao quadrado. Ficou menos 1 sobre 4 aqui. Para a nossa derivada. Aí, para eu calcular agora quem é a equação da reta tangente, é só montar naquele formato que a gente falou antes. Vai dar... Primeiro, quem é que é o f de 3? Quem é que é o y do ponto de tangência? Vai ser 3 sobre 3 menos 1. 3 sobre 2. Tá bom? Então, a equação da reta tangente vai ser y menos y do ponto de tangência, 3 meios, igual a coeficiente triangular, que é a derivada, menos 1 quarto, vezes x menos x do ponto de tangência, x menos 3. Então, a resposta da letra A é essa aqui. Para a letra B, ele fala, existe uma outra reta que também é uma reta tangente ao gráfico da função, que é paralela à reta R do item anterior. Então, se eu tenho retas que são paralelas, elas formam ângulos iguais, né, com a horizontal. Então, tem coeficientes angulares iguais. Então, nesse outro ponto, a nossa derivada também vai ter que ser quanto? Menos 1 quarto. Tem que ser o mesmo coeficiente angular daqui. Então, eu vou pegar essa fórmula geral aqui, da derivada que a gente achou, e vou igualar isso aqui a menos 1 sobre 4, tá certo? Então, vou tentar resolver essa equação agora. F' de x igual a menos 1 sobre 4. Bem, uma solução vai ter que ser quando x for igual a 3, mas vai ter outra. Eu quero saber quem é que é essa outra reta. Quem é que é esse outro ponto, para, a partir daí, pegar quem é a nossa outra reta. Vai ser menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado, igual a menos 1 sobre 4. Podemos nos livrar dos sinais de menos e vai dar x menos 1 ao quadrado igual a 4, né? Certo? Bem, então o x menos 1 é mais ou menos 2. X menos 1 é mais ou menos 2. Aí, passando o 1 para o outro lado, eu teria x igual a 2 mais 1, 3, que é o que a gente já sabia, ou x igual a menos 2 mais 1. E aí dá menos 1. O que eu quero é esse outro aqui. X igual a menos 1. É esse outro ponto aqui que eu estou tentando determinar. Determine o ponto de tangência desta reta com o gráfico de f de x. Então, o ponto de tangência vai ser quem?
Resposta. Ponto de tangência vai ser menos 1 no x e no y, f de menos 1. Aí quanto é que é f de menos 1? Calcular aqui em cima. F de menos 1 vai dar menos 1 sobre menos 1 menos 1, dá menos 1 sobre menos 2. Então deu 1 meio. Oxe, danado foi isso aqui. Pronto, deu 1 meio. Resposta, menos 1 e mais 1 meio. Tá, tudo bem? Ainda tinha mais uma questão aqui, dessa prova de 19.2, que era calcular a derivada de 1 sobre 2x mais 1 usando a definição. Vamos fazer rapidinho aqui, só para ficar tudo completo? Então, essa última é f de x igual a 1 sobre 2x mais 1. Calcular quem é a derivada pela definição no ponto x igual a zero. Certo? Então, calcular f' de zero pela definição de derivada. Aí como é que faz? F' de zero é quem? É limite quando h tende a zero de f de zero mais h menos f de zero sobre h. Aí, quem é que é f de h? Vamos lá. Limite quando h tende a zero. F de h vai ser 1 sobre 2h mais 1. 1 sobre 2h mais 1. Menos f de zero, que é 1 sobre 2 vezes 0 mais 1. Dá 1 sobre h. Então, agora é manipular esse numerador aí. Vai dar limite quando h tende a zero. De quanto? Aí eu vou ter 2h mais 1. E em cima, 1 menos 2h mais 1. Sobre h. Tá bem. Então, eu vou ter limite quando h tende a zero de 1 menos 2h mais 1 vai dar... Bem, aqui vai dar o quê, né? Vai dar 1 menos 2h menos 1. Então, cancela esses dois. Ficou menos 2h. Menos 2h sobre 2h mais 1. Sobre h. Então, repete a fração de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Aí dá menos 2h sobre 2h mais 1, vezes 1 sobre h. Aí eu posso simplificar esse h daqui com esse h de cá. E aí o meu limite ficou como? Tem aquele... vai ficar bem. Limite quando h tende a zero de menos 2 sobre 2h mais 1. Aí agora não tem mais o que fazer, porque quando o h for zero, embaixo não dá zero mais, né? Dá 2 vezes 0 mais 1, dá 1. Então a resposta vai ser quanto? Menos 2 sobre 1. Menos 2. Certo? Alguma dúvida aqui? Então é isso, pessoal. O nível da prova não vai fugir muito disso, não. E as questões estão baseadas nas que eu fiz, que eu botei nas listas, tá? Então, se vocês viram as aulas que a gente fez, as aulas síncronas, vocês vão se dar bem nessa avaliação, tá? Não tem muito mistério, não. Tá bom? Eu vou finalizar a gravação, porque o tempo está quase estourando, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta depois, pode ficar à vontade também.